Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mais uma vez em mais uma live aqui em 2019. Hoje é dia 21 de janeiro de 2019 e eu separei um conteúdo bem bacana para todos nós aqui, para a gente poder bater um papo bem legal sobre tudo que envolve treino, dieta, organização, bons costumes e umas curiosidades bacanas aí. A ideia sempre aqui é estar trazendo conteúdo para poder auxiliar todos vocês com o trabalho diário, com os treinos, trazendo um pouco dessa vivência, essa experiência que a gente tem. Não é muito, mas acredito que sempre possa ajudar alguma ou outra pessoa. Então, vou trazer algumas coisas relativas a treinamento. Também vou trazer um pouquinho de conteúdo referente à programação, planejamento. E no final ainda vou mostrar algumas coisas bacanas que a gente tem feito aí, que tem dado um resultado bem positivo. E se enquadra em algum desses programas que você acredita, as portas estão abertas, beleza? Vamos lá então. Bom, antes de mais nada, lembrando que a gente está em 2019, né? Já estamos no dia 21 de janeiro, então faz 3 semanas que começou 2019. E algumas pessoas já conseguiram, enfim, rodar os seus projetos de 2019, que é, seja bem-estar, seja performance, seja emagrecimento, reabilitação. Mas o mais legal disso tudo é que se a gente não mudar o pensamento de 2018 e manter o mesmo ainda, não mudar aquele pensamento de 2018 para 2019, não virar chave, não vai rodar não. 2019 vai ser igual ou pior, porque daí a gente vai passar por um processo de destreinamento. Sabe que o treinamento físico é mais ou menos assim, né? Toda ação gera uma reação, né? Então, se você colocar um estímulo muito leve, o estímulo vai ser débil, a resposta vai ser débil. Se você colocar o estímulo correto, a resposta vai ser a resposta ideal que você precisa. Se você colocar um estímulo muito forte, é muito provável que você vai gerar um dano aí. Então olha que bacana, né? Assim como o treinamento físico também serve para nossa vida, para nossa programação. Você tem que colocar o estímulo certo. Se você coloca um estímulo muito fraco, não vai gerar aquela adaptação que você necessita. Seja ela neural, seja ela muscular. Se você colocar uma carga muito leve, você não vai gerar aquela adaptação que você necessita. Você tem que entrar com a carga certa, com a carga correta. Quando você coloca a carga correta, você está dando o estímulo exato, aquele estímulo que realmente vai poder proporcionar então a melhoria nessa função que você precisa. E se você colocar um estímulo muito elevado, um estímulo muito forte, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Você vai estar causando um dano, seja muscular ou seja em outra situação. Então olha que bacana a importância de você gerar exatamente o estímulo adequado para aquela situação. E isso não é só muscular quando a gente fala, isso é o estímulo também na nossa vida. Se você não colocar o estímulo correto, no tempo certo, com certeza você vai causar alguns problemas aí, né? Mas em cima disso aí, o que eu quero falar para vocês é sobre treinamento, né? Eu estou estudando bastante uma coisa que é legal, que é sobre monitoramento de carga no treinamento. O monitoramento de carga se resume basicamente ao controle de carga interna e externa, né? Porque quando a gente prescreve treino, é muito fácil a gente quantificar o treino. Levanta 10 quilos, corre 5 quilômetros, que mais? Faz 10 repetições, faça 20 repetições, faça 30 abdominais. E se você parar para pensar, isso tudo é carga externa. Olha que bacana essa sacada que eu vou dar para vocês. Isso tudo é carga externa. Cada vez que a gente coloca isso, a gente coloca carga externa. Então vamos lá. Se eu peço para você levantar 5 quilos, 5 quilos é uma carga externa de 5 quilos, beleza. Para minha avó, que vai fazer 90 anos agora em abril, para ela 5 quilos, a carga interna para ela é muito elevada. Apesar de ser 5 quilos externo, né? Internamente para ela é muito elevada essa carga. Então é uma carga a carga interna é muito elevada. Se eu pedir para você ou para mim levantar 5 quilos, o estímulo é tão fraco, mas tão fraco, que não vai gerar nenhum tipo de adaptação. Então olha que bacana quando a gente consegue monitorar a carga interna e externa. Olha que legal o quanto a gente consegue evoluir, porque muitas vezes
A grande maioria dos treinadores e as pessoas que treinam por conta monitora só a carga externa, não monitora a carga interna. Aí o pessoal sai correndo lá num bando, 10 pessoas junto. Todo mundo vai correr lá 3, 5 ou 10 quilômetros. Todo mundo vai correr junto no mesmo ritmo. Concorda comigo que se eu e você que está assistindo e mais 10 pessoas corrermos juntos 5 quilômetros na mesma velocidade, teremos estímulos diferentes para as pessoas? Talvez para mim vai ficar muito pesado correr aquele dia naquela velocidade. Talvez para você vai ficar fácil, para o fulano vai ficar muito difícil e para o ciclano lá quase impossível. Então olha a importância de você monitorar a carga interna e externa em um treinamento. E olha o quanto é complexo o processo de treinamento. Quando a gente busca otimizar o nosso bem-estar, nossa performance, é muito importante a gente pensar nessas entrelinhas que às vezes passa despercebido. Não quero dizer que não é com você treinar não, muito pelo contrário, acho muito importante as pessoas treinarem. É fundamental se manter em treinamento, para o seu bem-estar, para a sua saúde, mas é importante também você monitorar o que você está fazendo. E nessa hora, o treinador é o cara mais adequado que vai poder potencializar esse resultado. Eu não consigo imaginar você indo num médico sem ele poder fazer uma prescrição dos remédios que você deve utilizar. E muito menos ter um histórico do que você teve. Muitos de vocês provavelmente já foram no médico alguma vez, ou já foram hospitalizados alguma vez, ou passaram por algum procedimento, ou até mesmo algum familiar que tenha ido ao médico. E eu tenho certeza que se eu voltar naquele hospital lá, eles vão ter o prontuário de vocês. Tudo que vocês fizeram nesse dia. Qual era a pressão arterial de vocês naquele dia que vocês passaram pelo médico? Qual é o dia que vocês foram lá? Qual a medicação que vocês tomaram e qual é o sintoma que vocês tiveram? Eles têm tudo isso, é o prontuário. E é inadmissível que muitos treinadores hoje, que muitas pessoas treinam sem ter esse controle. Não sabe, exatamente, a pessoa não sabe o que realizou. Então, em cima disso, eu venho falar da importância do monitoramento da carga interna e da carga externa, para você poder otimizar os seus resultados. Olha que bacana isso. Carga interna e carga externa. Eu pergunto, seu treinador alguma vez já perguntou para você qual é a carga interna de treinamento que você está sentindo? Existem algumas ferramentas bem bacanas para monitorar a carga interna. Uma delas é a percepção subjetiva de esforço, a tabela de Borg. Em cima da tabela de Borg, você pode ter uma noção de como está aquele treino para você. Então, assim que finaliza o treino, você pode perguntar para a pessoa, dentro dessa escala de Borg, como é que você se sente? Olha a importância disso para você ver o quanto aquela carga foi forte para você. Eu vejo muitas pessoas treinando em diversos lugares, natural, a gente tem um olho clínico, a gente que é profissional de educação física, e aí eu fico pensando, mas será que aquele esforço ali para ele é adequado? Será que não é muito fraco? Aquele cara acha que poderia mais. E aquele outro ali, será que não é muito forte esse esforço? Uma dica que eu daria para vocês é use monitor cardíaco, frequencímetro. Vale a pena. Ali você já consegue ter uma ideia da carga interna. É um outro parâmetro também de monitorar a carga interna, a frequência cardíaca. Com a frequência cardíaca, vai ser um preditor para você poder monitorar melhor essa carga interna. Detalhe, use um monitor cardíaco de confiança. Eu indico Polar. Você pode utilizar outros, mas eu indico a Polar, que tem o melhor controle e melhor acurácia sobre o seu GPS. Beleza? Ainda falando sobre GPS, rapidamente aqui me levantou um insight. Você sabia que o GPS, já que a gente está falando em frequência cardíaca, aquela fita ela mede a frequência do seu coração, beleza? Tudo bem. Agora vamos falar dos monitores. Muitos monitores que a gente utiliza para treinar na rua, eles têm GPS, que é a posição global, sistema de posição global. Então você consegue correr lá ou pedalar e ele te dá a localização. O que poucas pessoas falam, ou que poucas pessoas sabem, é que existe a acurácia alta, média e baixa do GPS. Então imagina que você está utilizando lá, se o seu GPS tem uma acurácia baixa, você está correndo 4 km, ele está marcando que você está correndo 3 km e alguma coisa. Quando você monitora e deixa a acurácia alta, ele tem uma precisão e uma margem de erro muito menor.
uma precisão maior e uma margem de erro muito menor. Vai consumir mais bateria? Vai, porque ele vai mandar mais sinais para o satélite e ele vai utilizar mais satélites para fazer essa ligação. Vai gastar mais bateria, mas você vai ter uma precisão maior. Então, se o seu treinador ainda não falou isso aí para você, já estou falando aqui. Beleza? Se utilizar o monitor cardíaco lá e o GPS, utiliza com acurácia alta. Vai ter uma precisão maior. Se você correr alguma corrida de rua e falar assim, no meu GPS deu tanto, a corrida está errada. Só pergunta para o organizador se teve fiscalização da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Se tiver o selo da CBAT, é que ela foi aferida, foi medida. Então, é o teu GPS mesmo que não marcou. Beleza? Temos agora umas maratonas pela frente aí. E se você finaliza a prova lá e diz que a prova está errada, provavelmente seu GPS não está marcando certo. Se a prova tiver o selo lá da CBAT. Acontece algumas provas errarem, claro que acontece. Se eles não tiver o selo. Se tiver o selo, algumas provas internacionais, inclusive, existe a Blue Line. O que é a Blue Line? É uma linha pintada de azul, que se você seguir aquela linha ali, a certeza de você fazer o percurso correto e de você não fazer muito zigue-zague vai ser muito maior. Muitas pessoas correm essas provas onde tem a Blue Line, só que corre pra cá, vai lá no cordão, vem pra um lado, vai pro meio fio, volta pro outro lado, faz um zigue-zague e volta da linha. O que acontece? Um percurso lá de 10 km vai se tornar 12. Um percurso de 20 vai se tornar 25. Um percurso de 42 vira 45. Então, quanto mais perpendicular você for das linhas, se a curva tá pra cá, você fechar certinho, na outra fechar pra cá. Por exemplo, a prova da Disney, é uma corrida de rua lá na Disney, que tem diversas curvas, tanto na prova de 5, de 10, de 21 ou a maratona de 42. Tem muita curva. Se você fizer todas as curvas abertas, você vai correr muito mais do que deveria. Só uma dica. Seguindo aqui, vamos falar uma coisa bacana sobre a vitamina D. Hoje eu postei no meu stories aqui a importância da vitamina D para a sua saúde. E quando eu falo sua saúde, é saúde óssea, saúde muscular, saúde como um todo. Para ter uma ideia, a gente tem captador. A gente tem células que captam vitamina D em todos os tecidos. Em todos os tecidos a gente tem. Claro que algumas mais, outras menos. Por exemplo, a pele é a que mais capta a vitamina D, naturalmente. Porém, a gente tem em todos os tecidos receptores de sol vitamina D. Vitamina D é grátis, é sol 15 minutos por dia. Isso auxilia muito na sua saúde. 15 minutos por dia, mas eu não tenho tempo, Darlan. Na hora do almoço, fica 15 minutos no sol. Muitas pessoas saem de noite no Brasil para trabalhar e voltam à noite para casa. Mas fica 15 minutos na hora do almoço. Olha a importância de às vezes você dar uma caminhadinha ali de 15 minutos. Ou até mesmo ficar parado no sol 15 minutos por dia. É por dia, né? Essa dose é diária. E final de semana aproveitar, sair um pouco de casa, dar uma caminhadinha, pegar sol, vitamina D. Eu costumo pegar sol todos os dias. Todos os dias, no mínimo 15 minutos. Porque eu sei da importância que é isso para minha saúde óssea, para minha saúde muscular, para minha saúde como um todo. Vitamina D é grátis, galera. É sol. Então eu coloquei no meu stories aqui, depois vocês retornam lá e dão uma olhada aqui no meu Instagram, onde eu coloquei qual é a faixa lá de vitamina D mínima que você deveria ter para manter a sua saúde em dia. É muito importante, muito importante. Beleza? Se você vai ficar mais do que 15 minutos, vale um protetor solar, com certeza. Mas se você vai ficar só esse tempo aí para captar sua vitamina D diária, já está mais do que bom. E olha que bacana, né? Você captando vitamina D, fazendo uma caminhada, se exercitando, melhorando a circulação sanguínea, coisa simples. Mas eu não tenho tempo, Darlan, mas nem eu tenho tempo. Quer dizer que eu sou vagabundo, então? Mas eu não tenho tempo. Tá, mas eu tenho tempo, eu também não tenho tempo. Mas eu faço tempo, porque eu prefiro ficar lá 15 minutos caminhando, ou 15 minutos no sol, do que ter que enfrentar a fila do falido SUS lá no futuro. O SUS está falido, né? Ou vai dizer que o SUS está bem? Desde que eu sou criança, eu vejo as pessoas falando que o SUS está falido. E a estrutura é precária. Por que eu vou confiar e vou acreditar que o SUS vai me atender lá? Já estou fazendo meu plano de saúde agora. Me alimentando bem, tomando minha água, pegando meu sol, para não depender do SUS. Seria uma loucura eu investir o meu tempo no SUS, né? Eu vejo às vezes
pessoal humilde na fila do SUS, lá encarando. E muitas das vezes que eu já conheci pessoal da enfermagem e da medicina que trabalham no SUS, eles falam que a maioria das pessoas estão lá porque elas estão com hipertensão arterial, com colesterol alterado, com triglicerídeo alterado. E aí eu pergunto, tá, mas todos esses fatores podem ser controlados com boa alimentação e exercício? Se a pessoa fizesse uma boa alimentação, se ela caminhasse um pouco por dia, fizesse algumas corridinhas ou até mesmo uma academia regular, uma boa alimentação, tomasse mais água, ela não precisava controlar isso aí. É, exatamente. A maioria das pessoas que estão lá na fila do SUS de manhã, quando você passa lá, elas estão em razão da pressão alta, do colesterol alterado e do triglicerídeo alterado. Olha que louco isso. Sendo que tudo isso pode ser controlado com uma boa alimentação. Tudo isso pode ser controlado com água. Pode ser controlado com um pouquinho de sol. Olha que bacana isso. Eu não quero esperar pelo SUS, não. Quanto mais tempo eu me alimento bem, mais distante eu fico da doença. Pensem nisso. E não quer dizer que você não possa fazer uma refeição off, não. Eu defendo sim que você pode fazer uma refeição off. Eu tenho meus momentos que eu vou lá e faço uma refeição que eu gosto, como que eu quiser, mas eu vou lá e como mesmo. Porém, na grande maioria das vezes eu me alimento bem, saudável. Muita água, muita fruta, tento comer o mais natural possível. Para chegar ao final de semana eu fazer uma refeição off, onde eu possa comer sem problema nenhum. E a água é mais barato que refrigerante. Água água é quase de graça. Só não digo de graça porque você paga a conta de água na sua residência, no seu condomínio. Mas água é muito mais barato do que refrigerante. Eu não entendo. As pessoas falam que querem economizar dinheiro e aí tomam refrigerante. Eu não consigo entender. Se eu quero economizar dinheiro, eu tomo água. Se eu quero ter saúde, eu tomo água. Ah, mas eu não consigo tomar água, mas toma chá então. Utiliza de chá, de suco. Existem sucos naturais, sem conservante, sem corante no mercado, que você compra, você mistura um pouco de água, porque ele é muito concentrado, e você pode beber água. São alguns paradoxos que eu não consigo entender, e um dia eu vou tentar entender, vou tentar aprender um pouquinho mais. As pessoas buscam saúde, mas vão lá e comem cachorro quente. As pessoas buscam saúde, querem economia e pedem iFood, fast food. Você não quer economizar? Coma uma fruta em casa com alguma coisa. Se a ideia é economizar e ter saúde, você tem que adotar isso. Não que você não possa fazer isso uma vez na semana, mas todos os dias. Ah, mas eu não consigo me organizar. Tira um dia no sábado ou no domingo e vá no mercado e compre todas as suas frutas e vegetais e deixe na geladeira. É muito comum eu visitar algumas casas de algumas pessoas, amigos, conhecidos, enfim, e em cima da mesa da cozinha existem os pães lá. E eu pergunto, mas por que tem pão aqui? Por que ele não coloca frutas aqui? Deixa frutas ali na mesa, no balcão. Frutas vai melhorar a tua saúde. Comer pão todos os dias, será? É uma pergunta que eu sempre me faço quando eu visito algumas casas. Talvez a sua casa tenha isso. Na mesa da cozinha está cheio de pães e não cheio de frutas. Mais frutas, desembale menos, descasque mais. Trazendo um pouquinho mais de conteúdo também sobre alimentação. Lembrando que eu sou treinador, educador físico, profissional de educação física formado. Não sou nutricionista, mas defendo a boa nutrição. Quem se exercita regularmente, como corrida, pedalada ou até musculação durante longo tempo, tem que colocar uma fonte de carboidrato, um açúcarzinho aí no meio do treino. Por exemplo, se você vai correr uma prova, preconiza-se que você deve comer alguma coisa açucarada entre 25 e 30 minutos de atividade, dependendo da intensidade. Mas se você vai correr 1 hora, pelo menos lá no meio do treino, em meia hora, você coloca uma paçoquinha, um pedacinho de banana, ou uma goiabinha, ou até mesmo um sachê de carboidrato em gel. Se você vai pedalar longa distância, coloca umas frutas no bolso, coloca umas barrinhas de proteína. Não se exercita só com água. As pessoas têm a ideia que se exercitando só com água vai emagrecer. Não vai. Você vai passar mal, vai baixar tanto o seu açúcar no sangue, a sua taxa de glicose, que você vai sentir tontura. Então a cada 30 minutos você se exercita. Mas claro, antes do treino faça uma boa alimentação. Antes de treinar, toma um café da manhã tranquilo. Se você vai treinar à noite, tome um pré-treino, come um pouquinho de proteína,
pode comer uma fruta com proteína, pode comer uma barrinha, de preferência uma barrinha proteica, se não tem a fruta. Uma dica é maçã dura uma semana no carro, deixa espalhado no carro maçã, deixa espalhado maçã no escritório, deixa espalhado maçã na bolsa, deixa espalhado pela casa. Você vai ter sempre uma fruta lá de comer antes de exercitar. Eu costumo fazer isso. Aí, uma outra sacada bacana é, o pessoal quer zerar o carboidrato, quer parar de comer carboidrato e investir nas proteínas. O equilíbrio é a chave, galera. Você não precisa ou só comer proteína ou só comer carboidrato. Você pode ter equilíbrio entre comer proteínas e carboidratos. A tabela nutricional é muito clara. Nenhum alimento é bandido e nenhum alimento é mocinho. Não existe vilão e nem mocinho na alimentação. Existe o equilíbrio. Um pouco de vegetal, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato. Acontece que a maioria das pessoas não sabe fazer o equilíbrio. Quando come carboidrato, come muito carboidrato. Aí depois quer fazer uma dieta restritiva e ficar horas sem comer. Ou então, quer zerar o carboidrato e não comer nenhum tipo de carboidrato. Daí não come pão, não come massa, não come arroz, não come vegetal e aí come só carne. Ou então come só pó de proteína. Não é isso, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Isso aí, em todos os programas de televisão, todos os nutricionistas falam, a gente sabe disso. Não vai resolver nada você comer demais uma noite e querer treinar no outro dia e tirar todo aquele atraso lá. Se você está com dificuldade com a sua alimentação, a primeira coisa, até antes de ir no nutricionista, se você está com dificuldade com a sua nutrição, antes mesmo de você ir no nutricionista, é ir no psicólogo. Ele vai alinhar suas ideias, tenha certeza. Teu problema não é a nutrição, teu problema não é o treino, teu problema é aqui. Mantenha o foco. Se você conseguir alinhar aqui, eu tenho certeza que você vai alinhar sua alimentação. Se você conseguir alinhar aqui, eu duvido você não treinar regularmente. Se você conseguir alinhar aqui, eu tenho certeza que tudo fica mais fácil. Eu sempre indico para meus alunos, quando estão com muita dificuldade, procurar um psicólogo. Ele vai alinhar as ideias com você, ele vai construir uma ideia, ele vai ver o que está desorganizado ali, vai construir com você uma ideia bacana e eu tenho certeza que a sua dieta vai melhorar, que você vai conseguir encaixar dentro da sua rotina de vida os seus exercícios físicos. Pensa nisso aí. Pensa nisso aí. Tenho certeza que a tua vida vai mudar. Ao longo desses anos treinando algumas pessoas, a maior dificuldade das pessoas não era o treino e não era a dieta. Era aqui. No meu Instagram eu tenho postado bastante coisa positiva, bastante coisa legal. De coisas ruins já tem demais. Tento não trazer esse conteúdo. Tento trazer bastante conteúdo referente a boas práticas. Beleza? Então, equilíbrio. Não só proteína, não só carboidrato. E a combinação dos dois. De preferência, frutas e vegetais, que é o que eu mais utilizo. Na dúvida, consulta uma Nutri. Ela vai conseguir fazer a dieta orientada para você. Mas não é nada do que você vai imaginar não de dieta restritiva. O nutricionista tem que ser uma pessoa que construa a ideia com você. Não tem que impor em você, e sim construir a ideia de qual é o melhor alimento que você se adapta. Por exemplo, a primeira pergunta que o nutricionista deve fazer, na minha opinião, o que você não come? Se o nutricionista perguntar o que você não come, a partir dali ele começa a montar o cardápio. Adianta eu pedir maca peruana da Amazônia colombiana, fumaça do índio cacique da Mesopotâmia, mandioca do Caribe. Você não vai comprar isso aí. Tem que comprar o que você mora na sua região. Então, não existe milagre. É o ABC mesmo. É a comida da vovó lá. Fruta, arroz, feijão, carne, ovos, vegetais, água. Por incrível que pareça, é o ABC que funciona. Darlan, eu preciso tomar suplemento? Depende. Se você se exercita bastante e não consegue encaixar a dieta, eles vêm para suplementar, é um complemento. Eu utilizo complementos alimentares. Nem sempre eu consigo me alimentar bem, nem sempre eu tô dentro de casa fazer minha alimentação. Uma barra de proteína vai me quebrar um galho muitas vezes no trânsito.
Quando eu tô viajando, eu consigo levar meu pó de proteína para misturar com uma fruta. O ômega 3 eu coloco todo dia. Vitamina C eu nem sempre consigo chupar uma laranja. Então, pensa nisso, beleza? Sobre a temperatura. Temperatura afeta o rendimento? Sim, afeta muito. Evite treinar em horários de temperatura muito elevada. Procure treinar na temperatura mais amena. Mas se não tiver, como, por exemplo, a gente está no verão, você não vai ter 21 graus para treinar, você não vai ter 15 graus para treinar, você vai ter 30 e poucos graus para treinar. Se movimente de acordo com o que você pode, com o que você deve. Até vai estimular a sudorese. E a sudorese vai abrir os poros, você vai perder um pouquinho de líquido lá. Bebendo água e se exercitando no verão, não tem problema nenhum para sua saúde. Bem pelo contrário, vai estimular, abrir seus poros, você vai suar. Não tem problema com sudorese, não tem problema nenhum. Tem pessoas que não gostam de suar. Suar faz bem, abre os poros. Suou, toma um banho, bota uma roupinha limpa, tudo certo. As pessoas que trabalham aí na rua, os trabalhadores, que são a maioria no Brasil, as pessoas suam o dia inteiro. Ninguém tá morto. Estão vivos aí há mais de 500 anos aí. Então, não há problema nenhum. Então, mesmo se estiver quente, vamos acertar lá e vamos treinar. Beleza? Temperatura afeta o rendimento, sim, com certeza. Mas isso não é, isso é para atletas de altíssimo nível, que um segundo faz a diferença. Para nós, meros mortais que treinamos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, talvez para melhorar aqui e ali, a temperatura não vai afetar tanto não, desde que você se hidrate. Certo? A cada 15 minutos, um pouco de água. Não treina sem água. Sobrecarrega demais seu rim. Sobrecarrega demais seu sistema. Seu sangue fica muito denso, muito grosso. Se o sangue fica grosso, não precisa nem dizer, né? O que vai acontecer? Vai ter dificuldade de passar pelas artérias, pelas veias, pelas arteríolas. Vai forçar o coração a fazer um trabalho que ele não precisava. Se o sangue estiver bem fininho, bem levinho, fica muito mais fácil do coração trabalhar. Ele não precisa fazer muita força para poder trazer o sangue para cá, empurrar para lá, né? Agora, se você não estiver se hidratando e estiver se exercitando, o que vai acontecer? O sangue vai ter que fazer muita força para empurrar. Imagina um concreto lá, concreto quase secando. Agora imagina um concreto lá, aquela massinha de rebocar bem fininha. Qual que é mais pesado? Qual que é mais fácil para empurrar? Aquela massa fininha você empurra e vai, né? Agora aquela massa grossa faz uma força danada. Então, não esquece de mim, quando você estiver se exercitando, toma bastante água. Se você estiver treinando corrida, pedal, cada 25 minutos, um pouquinho de açúcar lá, com uma fruta, um carboidrato, um sachê. Beleza? Agora, falando sobre treino intervalado, muitas vezes a gente prescreve treino para os alunos. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem que fazer 10 sprints de 400 metros. A gente prescreve lá para o aluno. Aquece, alonga, tudo bem. Na parte principal do treino, você faz 10 sprints de 400. A gente prescreve lá. Aí o aluno assim, Bruno, mas eu estou muito cansado. Eu tenho que fazer os 10? Não. Está na prescrição 10 sprints de 400 metros. Se você estiver muito cansado, a ponto de você não suportar, faça o que você pode. Por quê? Porque externamente, aquele assunto que eu falei no começo, externamente a carga está em 10 de 400. Essa é a carga externa, 10 de 400. Porém, internamente você não tem capacidade para aguentar essa carga toda. Você está cansado, enfim, sentiu algum desconforto. O que faz? Não faz. Hoje não faz. Consegui fazer 3 sprints. Então, faça 3 sprints de 400 metros. Ok? Na minha planilha de treinos lá pedia para mim fazer 5 séries de leg press. Mas eu estou sentindo minha perna, continuo? Não. Para o treino. Simples. Desconfie de quem complica. Na minha planilha dizia para mim correr 12 km, eu estou muito cansado, o que eu faço? Quantos quilômetros você consegue correr? Eu consigo uns 3. Corre 3. Se tu estiver bem, tem como correr um pouquinho mais de 3, uns 5 ou 6? Tem. Então faço isso aí. Viu que bacana?
A carga externa é uma coisa, a carga interna é outra. Quando você faz esse ajuste, você está respeitando o seu corpo. Tempo de recuperação. Vamos falar sobre isso? Como eu falei, o equilíbrio é a chave. As pessoas às vezes não conseguem encontrar equilíbrio. Posso treinar todo dia, Darlan? Depende. Tem que avaliar melhor isso. Mas uma coisa eu posso garantir, o teu corpo precisa de descanso. Às vezes a pessoa pensa que não está treinando, por exemplo. Um aluno lá falou pra mim, tô caminhando, eu vou caminhando 10 km por dia. Isso é muito caminhar. Se ele caminha 10 km por dia, eu tenho que avaliar isso no treino lá de corrida dele, no treino de musculação dele. Eu tenho que avaliar, porque existe uma carga nas pernas ali. Então olha que bacana. O corpo precisa descansar, mas eu não consigo dormir cedo. Eu já dei algumas dicas aqui de dormir cedo. Primeira coisa, larga o celular à noite. Pega um livro e dá uma lida. Evita ficar olhando para a tela. Tu não consegue hoje dormir cedo. Por exemplo, tu dormia meia-noite. Hoje tenta dormir umas 11h30. No outro dia tenta dormir umas 11h15. Ligeirinho tu vai conseguir alinhar esse sono aí. Não vai tentar dormir, sempre dormir à meia-noite, outro dia tenta dormir 8 da noite. Não é assim. Vai reduzindo a cada dia 5 a 10 a 15 minutos todos os dias. Em uma semana tu alinha o sono. Olha que dica bacana. O corpo precisa descansar. Aí tem um aluno que quer correr uma prova, que é no domingo, e ele quer correr outra prova na sexta, outra prova no sábado. Tem como? Tendões precisam de descanso. Não tem irrigação sanguínea. A articulação não tem irrigação sanguínea, precisa descansar. Músculos gastam calorias. Existe uma moeda energética chamada glicogênio. Se você zerar seu estoque de glicogênio treinando, como é que você vai poder treinar no outro dia com a mesma eficiência? E se você vai correr uma prova, você quer ter performance, você não vai correr devagar. Essa história que eu vou correr devagar, a gente sabe que não é verdade. Então como é que eu vou conseguir colocar performance na sexta e depois já no outro dia colocar performance de novo? Não vai resolver. Então olha a importância de descansar. Quando eu vou correr uma maratona, por exemplo, 2 a 3 semanas que antecede a maratona, eu já faço o tapering. O que é o tapering? Vou falar em português aqui, o polimento. O que é o polimento? São 2 a 3 semanas dormindo mais cedo, dormindo mais. São 2 a 3 semanas treinando menos, diminuindo o volume e a intensidade de treino. São 2 a 3 semanas se alimentando melhor ainda, reduzindo isso. São 2 a 3 semanas aumentando a oferta de água, ou seja, mais ou menos aí de 2 a 3 semanas melhorando todos os parâmetros, aumentando o sono, diminuindo os treinos, diminuindo o estresse, evitando entrar em reuniões, evitando entrar em polêmicas. No período pré-prova eu cancelo tudo que é reunião que eu puder. Eu tento ler um pouco mais, uma leitura leve para descansar. Por quê? Para que meu cortisol baixe, o meu hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio masculino, se eleve e automaticamente eu tenha um equilíbrio maior hormonal e ao mesmo tempo uma redução do cortisol. Porque quanto mais eu treino, mais vai elevar meu cortisol, mais vai elevar minha creatina quinase. Tudo isso são hormônios catabólicos. O que eu preciso? Eu preciso reduzir eles, eu preciso aumentar os meus hormônios anabólicos, eu preciso estar disposto, eu preciso estar íntegro. O que eu faço? Reduzo o volume, reduzo a intensidade, melhora a minha dieta mais ainda, melhora o meu sono mais ainda. E o que acontece no dia da prova? Eu vou lá e corro bem. Isso vale para o ciclismo também, isso vale para o futebol, isso vale para o crossfit, isso vale para qualquer atividade que você vai fazer, que você está querendo competir e ter algum resultado bacana. E mais, sem lesão, né? O processo de lesão, as pessoas acreditam que o processo de lesão ele é fruto de uma linha, ou até mesmo de um parâmetro. A gente sabe que o processo de lesão ele tem dezenas de interferências. Uma delas a gente sabe, é a má nutrição. Eu vou lá, treino meu corpo, desgasto minhas proteínas, desgasto minhas articulações. O
que é a coisa mais rica que eu tenho, a proteína mais pura que eu tenho, e eu vou lá e como uma comida ruim. O que vai acontecer? É como eu pegar a minha parede da minha casa, que é um concreto bom, tá tudo ok, e eu quebrar esse concreto e colocar papelão ali. O que vai acontecer com a minha casa? Vai cair. Tô com proteína no corpo lá, né? Tudo bonitinho. Aí eu tiro essa proteína e boto papelão aqui. Se você está treinando, você está desgastando, você está catabolizando seu músculo, você está catabolizando seus ossos, você está catabolizando tudo. Ou seja, catabolizando é degradando, acabando. Você tá se diminuindo. É normal no processo de treinamento. Em um processo de treinamento, você vai piorar, você não melhora. Em um processo de treinamento, após treino, você está pior do que você estava. Porém, vai ter a super compensação e você vai melhorar depois de alguns dias. Então, o que eu faço? Eu degrado a minha musculatura e eu boto o quê? Uma alimentação ruim. O que vai acontecer? Em vez de eu melhorar, eu vou piorar. Então, o processo de lesão, o que é? Eu tô com uma musculatura boa, íntegra, eu desgasto ela, e em vez de eu comer bem, em vez de eu me alimentar bem, em vez de tomar água, em vez de me hidratar bem, porque o músculo é feito de água. O músculo, somos muito água. Somos água. E o que acontece? Se alimenta mal. Aí acha que é o treino que machucou ele. Não, é a má nutrição. A gente já sabe que, inclusive, a falta de vitamina C, a falta de ômega 3 pode sim ter interferência nos tendões, em rompimento de tendão. Homens na faixa de 30 a 45 anos têm uma predominância muito maior de ter lesões. Homens entre 30 e 45 anos têm uma predominância maior em ter lesões nos tendões. Sabe o tendão de Aquiles? É muito grande a influência de homens na faixa de 30 e 45 anos de lesões no tendão de Aquiles, tendão calcâneo. Por quê? Má nutrição. Encurtamento também, claro, encurtamento também, não alonga, quer fazer proeza. O cara nunca alonga a perna, nunca alonga a panturrilha, nunca alonga nada. Aí quando vê uma bola, chuta uma bola na máxima velocidade, na máxima potência. Quando vai prensar uma bola lá para tentar ganhar uma dividida, coloca a máxima força, a máxima potência na dividida, quando que ainda está frio, nem aqueceu ainda. O que vai acontecer? Vai predispor a musculatura à lesão. O músculo é um cabo, aí você faz isso aqui com ele, ó, puxa muito forte. O que vai acontecer? Vai romper. Se eu pegar esse fio aqui e puxar ele centenas de vezes muito forte, o que vai acontecer? Vai romper. E é isso que acontece nas lesões. Beleza, galera? Então, a ideia aqui desse conteúdo aqui é tentar elucidar algumas coisas para vocês. Se tudo der certo, eu vou baixar essa live aqui, eu vou colocar no meu YouTube, ficar disponível para que todos possam aproveitar um pouquinho mais. Falei um pouquinho então sobre controle de carga interna, falei um pouquinho sobre ferramentas para melhorar os seus treinos, falei um pouquinho sobre a importância da vitamina D, falei um pouquinho sobre a relação entre carboidratos e proteínas, falei sobre temperatura. Eu vou falar sobre 2 programas que a gente tem aqui. Um deles é o Viver Mais. O Viver Mais é um programa que a gente criou para ajudar pessoas a se mover mais, pessoas a pararem de se auto-sabotar. A gente sabe que a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Isso se chama autossabotagem, quando não é uma pessoa externa que está te sabotando, e sim você mesmo que está se sabotando. Então a gente criou esse projeto chamado Viver Mais, que é justamente para reduzir a autossabotagem. Se você não conseguiu encaixar a dieta, não conseguiu encaixar o treino, não está conseguindo ter um estilo de vida saudável, dormir cedo, se alimentar bem, ter bons hábitos e bons pensamentos, o Viver Mais vai te ajudar. E sabe o que ele vai te ajudar? As pessoas não treinam com a gente, algumas vezes, porque fala que é muito caro, que a gente sabe que não é, né? Com certeza gasta mais em pizzaria, lanche e outras cositas mais que a gente prefere nem falar, né? Mas enfim, a pessoa diz que não tem dinheiro e que o impeditivo maior de ter saúde é o valor. A gente criou o Viver Mais. Viver Mais é um valor simbólico, o valor é pífio, R$50 por mês para participar desse projeto.
R$ 50 com monitoramento diário de tudo que você faz. Você vai ter um contato num grupo fechado de poucas pessoas, já tem algumas pessoas lá no grupo, onde a gente monitora diariamente tudo para quebrar essa ideia da autossabotagem. Acredito que em 20 e poucos dias você já consegue já ter uma rotina bacana. E o Viver Mais não é só para criar uma rotina, e sim para eliminar algum hábito que você tem e que você não consegue eliminar. Então, com essa cobrança diária e esse controle, monitoramento e prescrição diária de tudo que você faz, vai ajudar bastante. Viver mais, para viver mais em 2019. E o valor não é impeditivo. Se você não tiver R$ 50 por mês para investir na sua saúde, não sei nem porque eu estou fazendo a live aqui. Sinceramente. A pessoa tem assinatura de net, Sky, gasta mais com lanche final de semana, gasta com barzinho, não tem R$ 50 por mês para investir na sua própria saúde. Viver mais é isso, é poder ajudar as pessoas onde o valor não seja um impeditivo. Beleza? Para quem quiser treinar conosco também, acesse o nosso site lá e dá uma olhada, dsx.esp.br, é o nosso site da nossa assessoria. O meu site é darlansouza.com, www.darlansouza.com. Todo domingo, raramente não vou lá, mas todos os domingos, no portão 7, às 7 horas, no Parque do Ibirapuera, estou lá para fazer o meu treino. Chega junto, troca uma ideia, se quiser treinar com a gente pode treinar. Todos os domingos no portão 7 do Parque do Ibirapuera. Escrevi alguns livros também para ajudar vocês. Um deles é esse aqui, Sucesso em Vendas, o Fujam para as Montanhas. Despachamos para todo o Brasil, frete grátis. Tem algumas imagens aqui no final. Bem bacana, tem bastante história o livro. Despachamos para todo o Brasil, R$ 40, muito barato. R$ 40 para todo o Brasil, frete grátis. Deposita lá, passa o endereço, a gente autografa e manda lá, beleza? Portão 7 do Ibirapuera, presencialmente todo domingo, 7 horas da manhã. Raramente não vou estar lá, estou batendo meu ponto lá. E por aqui, prescrição online para todo o Brasil. A gente tem um aplicativo exclusivo onde a gente pode prescrever os seus treinos e monitorar à distância. Consultoria à distância para você, beleza? Fico à disposição também para palestras e cursos. Rodamos o Brasil aí também com palestras. Não há problema nenhum a gente fazer um agendamento e poder colaborar aí com uma palestra na sua empresa ou na corrida da sua cidade, beleza? Forte abraço a todos. Bons treinos.